Olá a todos e todas, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico e ainda contemplando o livro de Amós, hoje eu vou falar um pouquinho e fazer um fechamento desse livro, né? Já expliquei ele no outro vídeo e montei as estruturas do texto, né? Então se você ainda não deu uma olhada, olha lá no vídeo sobre Amós, que você vai ver como o livro foi dividido, o que ele quer dizer. E basicamente hoje eu vou fazer o fechamento desse livro numa proposta de esperança que está lá no último capítulo, mas não posso deixar de tocar novamente no tema do livro, né? O tema do livro é um tema pesado, né, que diz respeito sobre como Israel vinha tratando o problema da nação, e tem um grande viés político, né, porque ele volta a sua profecia contra o rei, né, e os demais servidores desse rei que vinham lucrando. Então tinha uma classe social ali naquele momento que estava lucrando com a situação de prosperidade que Israel estava passando, mas essa prosperidade, dizia o profeta, estava sendo ao custo de trazer dificuldade aos pobres, trazer problema para aqueles menos favorecidos, né? Em algumas partes do texto a gente pode ver que ele condena as ricas roupas dos governantes, né? Porque essas roupas eram colocadas para pagar suas dívidas, os pobres pagarem as dívidas, e o pessoal usava as roupas, né? O vinho que era colocado como pagamento de juro, o pessoal bebia o vinho, né? Então tem toda essa atitude social onde oprimia aqueles que não tinham condição, ou aqueles que por algum motivo entravam em dívida ou precisavam de dinheiro para alguma coisa e não conseguiam saldar suas dívidas, eles eram massacrados. O texto fala sobre também que os donos de terra não deixavam que os pobres recolhessem alguma coisa, não tinha espaço para que o pobre pudesse sobreviver, né? E tem um texto até forte dizendo que pisavam sobre suas cabeças, como uma forma de expressar como eles eram humilhados e até mesmo levados a processos físicos, né? Tratamento de repressão físicas. Então, o livro de Amós, se nós olharmos ele no seu contexto, ele tem muito da atualidade, né? Então, basicamente, ele fica contra a venda dos pobres como escravos, né? Resumindo os motivos da condenação de Amós, né? É a venda dos pobres como escravos, não pagou dívida, vai virar escravo. Maus tratos aos pobres, aquilo que eu falei de não deixar os pobres nem comer, né? Vantagens financeiras ilícitas, eles viviam tirando isso, e os ricos, além disso tudo, a ostentação da riqueza, né? Da riqueza que muitas vezes era a forma da apropriação da desgraça dos pobres, né? Da desgraça de outros. Eles sustentavam aquilo que muitas vezes nem deles eram, né? E também a falta de justiça nos tribunais. Com tudo isso, para que essas coisas fossem de contínuo, para que essa opressão pudesse ter uma longa data, eles precisavam dos tribunais para estar mancomunados juntos, né, e fazendo essa injustiça nos tribunais. Então, no texto de número 9, o profeta ele traz algumas palavras finais onde diz que é o peso desse texto, né? Vocês não estão sem ser visto, né? A profecia de Amós, ela tem muito mais uma projeção de trazer a descoberto, né? Dizer, olha, eu entendo o sistema que vocês estão enriquecendo, eu entendo como vocês estão enriquecendo. E nesse ponto é uma profecia que nós devemos aprender com ela nos dias de hoje também, né? A opressão social, a opressão da qual nós vivemos, ela tem um jogo, ela é um jogo. E aqui nesse texto de Amós, ele revela esse jogo, né? Ele mostra como as opressões sociais
se iniciam, se formam, tem um modus, né? E uma das belezas da profecia de Amós é que ela revela isso até para o pobre, né? Que muitas vezes acha que ele está em pecado, ele está com problema, que o problema de ser pobre é dele mesmo. Mas Amós não, Amós vai dizer, olha, o problema é essa elite que está dominando injustamente, né? Isso no tempo de Amós, né? Mas podemos trazer para os nossos dias, aí vai ficar a cargo da sua proposta de tentar entender. Como eu já disse, é um livro muito atual, né? Mas diz assim no verso 13 do capítulo 9, eis que vem dias, diz o Senhor, em que alcançará a ara, alcançará os que colhe, e os que pisa, e as uvas ao que leva a semente, e os montes destilarão suco de uva, e todos os morros se derreterão. O que ele está dizendo é que a ara, né, aquilo o que foi arado, vai alcançar aquele que colheu, né? E o que pisa as uvas e que lança a semente vai poder tomar daquele suco, né? Vai poder comer. Diz aqui, ele diz, chegará esses dias. E eu restaurarei meu povo Israel de seu infortúnio. Então reconstruirão as suas cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas e beberão o vinho delas, e farão jardins e comerão o fruto deles. Pois eu os plantarei em sua terra e nunca mais serão arrancados de sua terra, que eu lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Aqui é uma promessa de que Deus cuidará daqueles que estão passando privações e necessidades nesse momento. Mas não só porque Deus fará, mas porque Ele também trará a descoberta aquilo que os outros estão fazendo. Porque quando se mostra que a prosperidade de alguns não é fruto de bênção, é fruto de opressão, fica mais claro o processo que está acontecendo. E aí tanto os opressores podem parar porque foram descobertos e entenderam, tanto quanto o oprimido pode se rebelar desse processo, pode dizer, isso não está certo, né? Eu estou vivendo aqui para ser oprimido por outros, né? A profecia, ela é na verdade uma proposta de esclarecer o que está acontecendo, e com esse esclarecimento, quando se mostra o que acontece, dá para se prever o futuro, se entende o que está acontecendo e encaminha para um futuro, né? A profecia tem a revelação do que vai acontecer, mas antes passa pelo problema. Qual é o problema dessa situação atual? O que precisa ser mudado? E quem irá mudar, né? Então a profecia basicamente é isso, identifica o momento, diz quem revelou e encaminha para uma mudança, né? Nesse caso aqui é o próprio Deus dizendo, eu vou plantar, vocês vão desfrutar disso, né? Antes disso tem profecias de castigo para aquela nação, que ficou evidente que as profecias que Amós fez acabaram acontecendo ali mesmo, né? Com a invasão da Síria, e então aquele reino do Jeroboão II ali foi realmente invadido, né, destruído, foi tomado por invasores, porque já estavam no limite dos conchavos entre os povos, já estavam achando que era muita coisa, né? E por N problemas houve a invasão e a profecia se cumpriu ali naquele momento, ela se cumpriu. Mas nessa aqui Amós traz uma profecia mais futura, né? E o que nós precisamos entender é que eu preciso que a profecia revele para mim se estou sendo opressor, se estou sendo oprimido, como eu lido com isso e o que me sobra para mim dessa situação, né? O livro de profecias, ele tem muito mais como um chamado à mudança do que somente ficar observando a profecia. Se eu sei o que vai acontecer no futuro, com quem procede assim e assim, eu preciso fazer as minhas mudanças para esse futuro, né? Então, se Deus está chamando a responsabilidade aqueles opressores,
é para que eles possam entender, opa, se eu continuar nessa caminhada oprimindo, esse será o meu fim, né? Então, a profecia tende a nos chamar a atenção para o futuro, nos centralizando agora, fazendo mudanças agora, né? Primeiro, se somos oprimidos, temos que entender que não vem da mão de Deus essa opressão. Muitos pensam, sou pobre por culpa de Deus, sou assim por culpa de Deus, né? Não vem. Tem um jogo social que precisamos entender. É o que a Amós estava dizendo ali, né? Então, o que Deus propõe aí nesse livro é a justiça. O lado de Deus é o lado da justiça. A profecia em si é para revelar a todos os lados que precisa de uma mudança. Tanto do lado do opressor, que acha que pode fazer o que quer e ninguém está vendo nada, e que é bênção de Deus ele está daquele jeito, quanto do lado do oprimido, que pensa que não, eu estou assim porque Deus quer e eu tenho que sofrer isso porque eu preciso passar por isso. A profecia vem revelar que não é assim. Deus é o Deus da justiça. Ele alerta um, alerta o outro, diz precisa de uma mudança, né? Todas as profecias, aliás, ela busca falar do futuro, mas não como um futuro congelado, que tem que ser daquele jeito. Não, se houver mudanças da qual a profecia chama a atenção, a possibilidade de haver outro futuro, né? Mas o que é imprescindível em nós é entender que Deus clama pela justiça, né? Uma justiça onde a gente possa conviver numa certa harmonia. Esse livro é um livro maravilhoso, atualíssimo, né? Não só aqui para o Brasil, mas para o mundo todo. Nós estamos enfrentando isso no mundo todo. Como eu disse da última vez, nós temos cerca de mais de 870 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza no mundo, né? Alguma coisa está errada, alguma coisa não tá batendo aí. E não pode ser só bênção de Deus para países mais ricos. E não tem alguma coisa que precisa ser consertada, né? E cabe a nós olharmos a situação dos outros, né? A nossa e a dos outros. Então que você possa ficar com essa proposta de Amós. E a esperança dessa profecia é dizer que Deus está disposto a fazer uma mudança, né? E nós podemos caminhar nessa proposta da mudança nova que Ele quer fazer, que é trazer possibilidade de todos usufruírem do bem e da existência. Espero que você fique bem. Na outra quinta-feira traremos um outro livro de profeta ainda, né? Para que a gente possa situar como é que estava esse tempo do Antigo Testamento, né? Para que a gente possa aprender a ler melhor os textos bíblicos. Fiquem bem e até mais.